O meu pai, ele era afastado do evangelho. Ele se afastou do evangelho quando ele tinha 13 anos. Então, nós fomos criados em um lar que tinha uma base católica, apostólica romana, que minha mãe praticava, e o meu pai afastado, né, ele era católico, apostólico, protestante, mas estava afastado da prática. Então, a gente foi criado em um lar assim, nesse contexto. E, no caso, minha infância foi uma infância boa, porém, eu fui surpreendida por alguns episódios que gerou em mim alguns problemas. Não é? Na minha infância, antes dos meus 7 anos, eu sofri um abuso. Não é? E lembro pouca coisa, sabe? Não lembro muita coisa, lembro pouca coisa. Mas recebi um grande livramento nesse dia. Alguém chegou de repente e aquela pessoa precisou me soltar. Meu Deus. E eu guardei era alguém próximo, mim. né, irmã? Com certeza sempre era, né? E eu guardei por medo, por causa da ameaça, né? Que também fui ameaçada, então eu guardei. E aí, com 11 anos, eu sofri outra tentativa também lá na capital. E essa, eu fui ainda arrastada para ser colocada em um carro. Só que aí Deus, de novo, me deu um grande livramento. Glória a Deus. Porque eu tinha uma avó que era uma mulher de oração. Amém. Ela estava sempre orando. Orava pelo filho afastado, orava pela família do filho. E numa tarde de oração, ela e minha tia receberam uma palavra profética. E a palavra foi assim: eu estou indo do outro lado, estou dando um livramento de morte a alguém do teu sangue, porque eu tenho um projeto. Vou eu salvar e vou eu levantar para falar a minha palavra. Amém. E a minha avó guardou aquela palavra profética. E com poucos dias eu sofri esse segundo episódio, né, atentado. E isso já foi assim na rua? Na rua, eu vinha da escola, era 5:30 da tarde, claro ainda. Meu Deus. Eu estava atravessando a avenida que dava acesso ao portão do edifício onde eu morava. Estava já na frente da minha casa. Na frente de casa. E aí a pessoa me arrastou e quando ia me colocando num carro, um policial vinha com a esposa e parou o carro na avenida e desceu já gritando, não é? Mandando que aquele homem me soltasse. Né? Eu lembro do grito do policial, que ele disse assim: solta essa menina agora, larga ela agora. E aquele homem me jogou no chão, entrou no carro, sumiu. E eu fiquei paralisada, eu não falava, eu perdi a voz. Consegui choque, né? chegar em casa, mas eu não falava. Ficou em estado de choque, né? Não falava. E minha mãe, professora, educadora, ensinava 2 horários, fazia faculdade em um, capital, corre-corre, né? Sim. Quando minha mãe chegou em casa, já eram as 6 e poucos da tarde, que era o horário que ela estava chegando da faculdade para voltar a ensinar à noite. Ela me encontrou na casa da vizinha, eu não falava, nada, eu estava traumatizada. E quando eu avistei a minha mãe, eu entrei em um pranto. Eu não falei, eu chorei. Você se sentir segura, né? Você tá esperando. Eu chorava de maneira compulsória. E aos poucos eu comecei a falar algumas coisas. A voz voltou, eu comecei a falar. E o meu pai era carreteiro e ele decidiu naquele dia: nós não vamos mais morar na capital. Vamos para o interior. E aí ele e minha mãe foi pedir transferência do estado, foram se organizar. Sim. E viemos para o interior. Quando a gente chega no interior, 1 ano e meio depois, mais ou menos, desse episódio, né? Meu pai e minha mãe é evangelizada por um casal. Minha mãe, que não queria ser de jeito nenhum, tinha pavor da igreja evangélica, ela pede a meu pai para ir para um culto. E no primeiro culto que ela vai com o meu pai, aqui no interior, no sítio de Paranatama, ela se converte. Meu Deus. Então, todo aquele episódio, porque tinha um casal aqui esperando os meus pais para evangelizar. Uau. Né? Então a gente precisava vir para o interior. Sim. E como sair de uma capital se meu pai estava bem, minha mãe estava bem, estava todo mundo crescendo, eu e meu irmão estudando, indo bem. Ô, irmã Cisele, e é nesses momentos que a gente vê que aquilo que é ruim, Deus transforma em bênção, né? Aquilo que vem como maldição, se tem alguém orando por nós,
se tem alguém intercedendo pela nossa vida. Amém. Aquilo que vem para ser a nossa morte vai gerar vida na gente. Amém. E foi o que aconteceu. Aquilo que veio para ser a minha morte trouxe a minha família para o interior e gerou vida na minha família. Glória a Deus. E a partir dali eu comecei a frequentar a igreja evangélica, né? Frequentei mais de 1 ano para poder fazer a minha decisão. Mas eu louvo a Deus pelos livramentos que Ele me deu, não é? E eu sei que esse casal que evangelizou os meus pais, eles se tornaram meu sogro e minha sogra. Foi não. Vixe, meu pai agora o mistério é grande, viu? Veio pro interior, o casal evangelizou os pais, ela aceitou Jesus e o casal ainda era os pais do marido dela. Isso é. Eita glória, agora aí é completo, né, irmã Vitória? Foi. E foi assim. E eu creio que naquele momento, quando a gente chegou aqui, que meus pais começaram a ir, não é, para a igreja, eu comecei a ir também. E aí o meu futuro marido, que eu não sabia nem que ia ser, ele não ia, ele não frequentava, os pais iam, mas ele não ia. E quando ele se aproximou de mim, começou a conversar, aí o meu sogro principalmente chegou perto de mim e disse: agora eu tô alegre. Aí eu disse: o senhor tá alegre? Eu disse: estou, porque agora vai ficar melhor para o meu filho chegar à igreja, que ele está se aproximando de você e você vem. Eu ainda não tinha feito a minha decisão, mas eu ia. Mas você eu estava sempre lá, frequentando. E assim foi, numa vigília, eu estava numa vigília, eu já estava namorando com ele. Numa vigília, nós fizemos a decisão no mesmo dia. Que coisa linda. Numa vigília, em 95, na madrugada do dia 21 para o dia 22 de abril, às 2h30 da manhã. Que coisa linda. Ele foi primeiro. Meu esposo, ele foi primeiro, fez a decisão primeiro. E eu fiquei cá, dizendo assim: como é que eu vou ser crente? Por quê? Tinha alguma coisa que te impedia disso? Tinha. Tipo, você gostava de festa? Era o quê que você... Eu era muito festeira. Apesar de ser nova, mas foi o ambiente que eu fui criada. Meu pai me criou assim, sabe? Os meus pais gostavam de festa, gostavam de churrasco, gostavam de música, gostavam de noite. Então, eu fui criada, a minha infância foi essa. Então, quando eu cheguei na adolescência, eu não queria parar. Eu queria continuar. E meus pais pararam. Para mim foi um choque, eles pararam. Não é? Eu até, de vez em quando, queria... Mas vocês pararam, eu não quero parar. Ficava aquele choque de adolescente, né? Sim. Mas o ir à igreja me afastou de muita coisa. Só o ir, sabe? Eu passei mais de 1 ano indo, mas esse 1 ano que eu passei indo, aquele desejo da festa, de tanta coisa, foi diminuindo. Mesmo nessa vigília, o pastor estava cantando até aquele hino, hoje o Senhor te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para a tua vida entregar. E eu dizia: meu Deus, minha mente era: eu estou no mês de abril, junho vai chegar, o São João. Como é que eu não vou para o São João? Saber era isso que passava na minha mente, não era outra coisa. Não era outra coisa. Como é que eu vou deixar? Meu Deus, como é que eu não vou? Como é que eu vou deixar de tomar isso, de tomar aquilo? Como é que eu não vou conseguir fazer isso? Eu não vou. Só que o meu coração a mil, a minha alma tremendo. E quanto mais o pastor cantava: hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para a tua vida entregar. Aí eu dizia: eu preciso de Jesus, eu preciso dele. E a minha carne interrogava. Aí até que eu disse: eu vou. Eu dei um grito, eu disse: eu vou. Aí eu fiz uma oração naquela madrugada. Eu disse: Jesus, eu vou. E nunca mais eu quero desejar esse mundo.